And so our world is entering in an age of chaos. And we are seeing the result, a dangerous, unpredictable free-for-all with total impunity. Era de caos, tempos de pré-guerra, Guerra Fria 2.0, cada vez mais surgem termos que tentam definir esses novos tempos de insegurança global. A gente tem visto muitos treinamentos militares, invasões e guerras. Isso, claro, gera medo e insegurança e tem acelerado uma corrida armamentista em várias regiões do mundo. Tem quem fale em uma possível terceira guerra mundial. Nesse vídeo eu quero conversar sobre o que tem de alarmismo, de real e o que está por trás dessa retórica da guerra. Vocês se lembram que há um ano se falava muito numa possível derrota dos russos na Ucrânia? Agora o exército russo conseguiu a vitória mais importante no campo de batalha, em Avdiivka, na região de Donetsk, e a guerra tem ganhado novos contornos. Esse é o Zelensky no Fórum Econômico Mundial desse ano. If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine, they are fundamentally mistaken. Possible directions and even timeline of a new Russian aggression beyond Ukraine become more and more obvious. Aqui na Alemanha, no início do ano, vazou um documento confidencial do exército alemão que traçava um cenário de um possível ataque russo contra membros da OTAN. O material foi publicado por um tabloide alemão e detalha os passos de uma invasão russa no chamado Corredor de Suwałki, que fica entre a Lituânia e a Polônia. É preciso lembrar aqui que é comum órgãos de defesa prepararem documentos com todos os tipos de cenários, dos mais otimistas aos mais catastróficos, para preparar as forças armadas do país. Mas cada vez mais é possível ouvir frases que dão a entender que nós estaríamos na iminência de uma invasão russa. O ministro da Defesa alemão diz que vê como possível acontecer uma guerra com a Rússia dentro de 5 a 8 anos. Declarações semelhantes têm sido dadas por ministros da Defesa ou militares de diversos países europeus. Alguns as classificam como alarmistas, mas as autoridades de defesa argumentam que é um chamado de alerta. A maior parte do continente europeu se acostumou com tempos de paz e conhece os horrores da guerra dos livros de história, principalmente as gerações mais jovens. E junto com essa retórica da guerra vem medidas bem concretas. Muitos países que tinham abolido o alistamento militar obrigatório agora estão pensando em reinstituí-lo como uma forma de aumentar o exército e a prontidão das forças. E vocês devem ter notado que a dimensão dos exercícios militares feitos pela OTAN aumentou. O mais recente mobilizou 90 mil tropas em toda a Europa. Foi o maior deles desde a Guerra Fria. Envolveu todos os membros, mais a Suécia, que está prestes a entrar na aliança. Esse tipo de movimentação é também uma mensagem para os russos, de que o Ocidente estaria pronto. Mas essa mostra de força teve seus contratempos. No meio da operação, um porta-aviões britânico, por conta de problemas mecânicos, não conseguiu nem zarpar. Os especialistas dizem que muitos exércitos do Ocidente durante anos não tiveram o investimento necessário e que é preciso se preparar de maneira mais séria. Dentro da OTAN tem aquela discussão de gastar pelo menos 2% do PIB com defesa. Atualmente só 11 dos 31 membros alcançam esse patamar, mas desde a invasão russa na Ucrânia, os gastos militares na região explodiram. Em 2022, a alta na União Europeia foi de 6%. No leste europeu, subiu 58%. A expectativa é que em 2024, 20 países da OTAN vão chegar nos 2% de gastos militares. Mas a Rússia, por outro lado, deve aumentar em 30% os gastos militares em 2024 e deve chegar a 7,1% do PIB voltado para a defesa. Os especialistas alertam que a Rússia está militarizando a economia deles. Isso é um fator-chave que leva os generais europeus a dizerem que os planos expansionistas russos não pretendem parar na Ucrânia. Por isso, na Europa, cada vez mais ganha espaço a ideia de que a guerra da Ucrânia, assim como Zelensky falou, não é só sobre a Ucrânia, mas é sobre todo o continente europeu. Do outro lado do Atlântico vem outra fonte de insegurança, as eleições americanas. Vocês devem ter visto a declaração do Donald Trump, que tem liderado as pesquisas de intenção de voto. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills." A OTAN funciona com base no princípio de que se um membro é atacado, todos os outros países reagem. Essa postura do Trump representaria o fim da aliança. No ano 2000, Donald Trump escreveu um livro em que ele argumenta que sair da OTAN economizaria milhões de dólares para os Estados Unidos. E no site da campanha atual, ele diz isso aqui. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. O risco de uma OTAN sem os Estados Unidos é real.
Os Estados Unidos têm o maior orçamento militar do mundo, com 877 bilhões de dólares, ou 3,5% do PIB deles. Isso representa cerca de 40% de todo o orçamento gasto com defesa no mundo. O general Mark Milley disse no ano passado no Congresso americano que um alto nível de prontidão e de modernização das Forças Armadas dos Estados Unidos impediria futuras agressões. Nas palavras dele, a preparação para a guerra vai impedir essa guerra. Ele se aposentou no fim do ano, mas a estratégia continua. É uma estratégia semelhante à corrida armamentista que a gente viu durante a Guerra Fria, e não é à toa que muitas pessoas chamam esses novos tempos de uma Guerra Fria 2.0. No caso dos Estados Unidos, o maior rival nem seria a Rússia, mas sim a China. Vocês viram essas animações? Elas foram publicadas pela TV estatal chinesa e mostram como que seria uma invasão a Taiwan com ataques a alvos estratégicos. A China tem feito exercícios constantes de ataque à ilha, que eles consideram uma província rebelde. Isso, de acordo com os especialistas, poderia começar uma guerra entre China e Estados Unidos. Mesmo diante dos problemas econômicos, os chineses anunciaram um aumento de 7,2% no orçamento militar desse ano. Os gastos totais com defesa no mundo estão em torno de 2,2 trilhões de dólares e com uma tendência de alta cada vez mais forte. Isso tem sido puxado por essas instabilidades geopolíticas. Conforme novas potências emergem, tem sido formada uma nova ordem mundial, onde os Estados Unidos não têm mais hegemonia. São momentos de mudança que vêm acompanhados de incertezas e faltam órgãos capazes de mediar esses conflitos. O próprio Conselho de Segurança da ONU enfrenta problemas graves. The United Nations Security Council, the primary platform for questions of global peace, is deadlocked by geopolitical fissures. This is not the first time the Council has been divided, but it is the worst. Today's dysfunction is deeper and more dangerous. Ao que tudo indica, a gente está vendo só o início de uma corrida armamentista, e conforme os países disputam novas áreas de influência, é urgente a busca por instituições internacionais capazes de fomentar o diálogo, mediar os desentendimentos e evitar as guerras. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal.